Seja bem-vindo ao canal da Terceira Igreja Presbiteriana de Cotia, uma igreja reformada que glorifica a Deus por meio de pregações expositivas e vida em santidade. A mensagem a seguir foi gravada em um de nossos cultos. Venha nos visitar no próximo domingo às 18 horas. Inscreva-se no canal e ative as notificações para receber novas mensagens. Para mais conteúdo, siga-nos também no Spotify e no Instagram. Irmãos, na instrução dessa noite, nós vamos meditar na carta de Paulo a Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 2, a partir do versículo 14. 2 Timóteo 2, de 14 a 26. Segunda Timóteo 2, de 14 a 26. Segunda Timóteo 2, dos versículos 14 a 26, escute com fé a palavra viva de Deus. Relembre a todos estas coisas, dando testemunho solene diante de Deus, para que evitem brigas a respeito de palavras, pois isso não serve para nada, a não ser para prejudicar os ouvintes. Procure apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Evite igualmente os falatórios inúteis e profanos, pois os que se entregam a isso avançarão cada vez mais na impiedade. Além disso, a linguagem deles corrói como câncer. Entre esses estão Himeneu e Fileto, que se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição já aconteceu, e estão pervertendo alguns em sua fé. Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece tendo este selo: o Senhor conhece os que lhe pertencem. E mais, afaste-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. Ora, numa grande casa não há somente utensílios de ouro e de prata, há também de madeira e de barro, alguns para a honra, outros, porém, para a desonra. Assim, pois, se alguém se purificar destes erros, será utensílios para a honra, santificado e útil ao Senhor, estando preparado para toda boa obra. Fuja das paixões da mocidade, siga a justiça, a fé, o amor e a paz com os que, de coração puro, invocam o Senhor. Evite as discussões insensatas e absurdas, pois você sabe que elas só provocam brigas, mas deve ser brigas. O servo do Senhor não deve andar metido em brigas, mas deve ser brando para com todos, apto para ensinar, paciente, disciplinando com mansidão os que se opõem a ele, na expectativa de que Deus lhe conceda não só o arrependimento para conhecerem a verdade, mas também o retorno à sensatez, a fim de que se livrem dos laços do diabo, que os prendeu para fazerem o que ele quer. Senhor, nós te agradecemos por essa palavra viva e infalível que o Senhor nos dá agora, Senhor. Te agradecemos porque o Senhor preservou esta porção da Escritura para que por ela pudéssemos ser instruídos a andar de maneira digna dos teus filhos. Nos ajuda em Cristo Jesus e por meio do Espírito Santo que o Senhor fez habitar em nós, nos instrua e nos ilumine também para aprendermos mais dessa palavra. Em nome de Cristo que oramos agradecidos. Amém. Irmãos,
Esse mesmo sermão eu preguei na igreja sede no domingo passado. E se você ouviu pelo YouTube ou algo do tipo, não se preocupe, vamos nos esforçar para que ele não se torne monótono para você. Mas esta é uma mensagem que eu creio que também se aplica a nós e, portanto, eu quis compartilhar dela com os irmãos aqui em Cotia também. Paulo está escrevendo a carta a um pastor jovem, a um homem que, muito novo, foi levado ao ministério. E este homem, Timóteo, era alguém, como disse, jovem, mas que tinha muitos problemas. Timóteo era, além de ser jovem, tinha problemas de saúde, ele tinha um problema de estômago. Timóteo era tímido e tinha a tendência a se deixar abater pelas críticas de outras pessoas que estavam ao redor dele. Porém, irmãos, Paulo está escrevendo essa carta com o intuito não apenas de motivar Timóteo a continuar batalhando pela fé naquela igreja onde Timóteo estava pastoreando, mas também de fazer com que Timóteo ensinasse a outros estes conteúdos que Paulo estava transmitindo a ele. Paulo, quando escreveu essa carta, estava prestes a morrer. Essas são palavras finais do apóstolo Paulo. A carta de Paulo a Timóteo talvez seja o último escrito de Paulo, certamente aqui na Escritura. Então, no que estamos meditando, trata-se das últimas palavras de alguém que está prestes a morrer. E é interessante que nessa porção que nós lemos, Paulo inicia dizendo: relembre a todos estas coisas. As coisas que Paulo se refere aqui, que devem ser lembradas, obviamente estão no começo do capítulo 2, mas podem ser resumidas a partir do versículo 11 do capítulo 2, que diz: fiel é esta palavra. Se já morremos com ele, também viveremos com ele. Se perseveramos com ele, também com ele reinaremos. Se o negamos, ele por sua vez nos negará. Se somos infiéis, ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar a si mesmo. Paulo começa essa instrução a Timóteo dizendo: relembre a todos estas coisas. Relembre a todos que nós morremos com Cristo, fomos ressuscitados com ele e vivemos por ele. E isso deve produzir alguns frutos em nossas vidas. E Paulo faz isso, irmãos, e ele manda que Timóteo lembre estas coisas àquelas pessoas, com o propósito de que Timóteo evitasse brigas. E não é interessante Timóteo ser lembrado por Paulo: olha, Timóteo, quero que você se lembre dessas coisas, para que vocês evitem as brigas. Brigas, irmãos, estas que o texto nos diz que não levam a nada. Essas brigas de palavras, essas discussões teológicas intermináveis, que parecem coisas que acontecem iguaizinhas nos nossos dias. Às vezes se reúnem 2, 3 irmãos, cada um com um ponto de vista teológico diferente, e começam então a se degladiar, e as pessoas começam a brigar e entrar em discussão por causa de pensamentos teológicos diferentes. Mas, irmãos, quem dera nossos problemas e nossas brigas de palavras fossem só por questões teológicas. Mas, às vezes, nós brigamos por coisas práticas e tolas, fúteis. Às vezes, nós nos desentendemos com perguntas do tipo: eu posso ou não usar esse ou aquele tipo de roupa? E as pessoas e as igrejas entram em embate, porque umas dizem que pode, outras dizem que não pode, e aí vão tentar fazer uma teologia inteira para dizer se uma mulher deve ou não ser maquiada, deve ou não cortar o cabelo, se o homem deve ou não usar tatuagens, esse tipo de coisa, e a gente vê as pessoas se enfrentando, brigando por causa destas coisas. E Paulo está dizendo a Timóteo: evite essas brigas, porque elas só servem para prejudicar aos que ouvem. E é interessante que prejudicar aos que ouvem aqui, a palavrinha lá do termo, do texto grego, para prejudicar,
na verdade, trazer uma catástrofe. Essas brigas só servem para trazer catástrofe para a vida daqueles que ouvem. Irmãos, e quantas vezes a gente vê na igreja famílias inteiras que estão divididas, ou pessoas que deixam de vir à igreja porque presenciaram brigas de pastor com ovelha, de ovelha com pastor, de ovelha com ovelha, por causa de um assunto da igreja. E às vezes até de assuntos que são de fora da igreja. Então Paulo está fazendo Timóteo se lembrar de que morremos com Cristo e que vivemos com Cristo e que Cristo é fiel e justo. E se tudo isso é verdade, Timóteo, conta isso às pessoas para que elas parem de ter brigas por causa de palavras. E Paulo, irmãos, vai mostrar algumas coisas para a gente de como nós podemos e devemos evitar essas brigas de palavras. Primeiro, Paulo diz, a partir do versículo 15, que Timóteo deveria ser um obreiro aprovado. Timóteo, você precisa ser um obreiro aprovado se você quiser ensinar essas pessoas por meio do exemplo de que elas não devem viver brigando umas com as outras por causa de palavras. Você precisa ser um obreiro aprovado. E veja o versículo 15, procure apresentar-se a Deus aprovado. Como? Como é um obreiro aprovado? É alguém que não tem de que se envergonhar. Isso serve para Timóteo, que era o pastor da igreja. Isso serve para Timóteo ensinar aos outros líderes da igreja. Isso serve para todos os homens daquela época e todos os homens hoje e todos os irmãos e irmãs que congregam. Nós precisamos ser alguém que não tem do que se envergonhar. Isso é interessante, irmãos, porque, percebam, não ter do que se envergonhar não é apenas ou simplesmente, se é que eu posso usar essa palavra simplesmente, deixar de pecar ou não ter pecados, porque se assim fosse, não havia ninguém que pudesse ser considerado um obreiro aprovado. Não ter do que se envergonhar, Paulo está dizendo, é alguém que tem um comportamento, uma moral, que as pessoas de dentro e de fora da igreja vão olhar para ela e vão dizer, ali vai o homem de Deus. Ali vai um homem em quem tem o Espírito Santo. Ali vai uma mulher que é serva de Deus. Ali vai uma mulher e que a gente olha para a vida dela, a gente não está dizendo que ela é perfeita, mas é alguém que vive na presença do Senhor. Paulo vai um pouco mais além e ainda mais profundo. Paulo diz, é alguém que maneja bem a palavra da verdade. O obreiro aprovado não só não tem do que se envergonhar, mas também é alguém que maneja bem a palavra da verdade. Manusear bem a palavra da verdade, irmãos, não é simplesmente correr os versículos bíblicos e achar rapidinho um texto bíblico. Às vezes o pastor abre a Bíblia e diz, abre lá, meus irmãos, em Abacuque. E aí a gente começa a ouvir as páginas da Bíblia, e aí demora, e aí a gente vê sempre um ou outro que demora de achar onde é que está esse bendito Abacuque, não é? Falar em Naum, então, aí a gente espera aí uns 5 minutos até a igreja toda achar. Percebam, irmãos, manejar bem a palavra da verdade não é isso. Não é saber exatamente a ordem dos livros bíblicos, achar rapidinho onde está. Tem a ver com isso, mas não é só isso. Manejar bem a palavra da verdade é usar a Bíblia de maneira correta. Não como subterfúgio, não como maneira de convencer o outro por argumentos falaciosos ou argumentos que deturpem uma ou outra parte da Escritura para fazer aquela outra pessoa com quem você está discutindo o assunto perder o debate. E há pessoas que querem entrar na discussão para ganhar, para dizer assim, eu sou melhor do que você, eu conheço mais a Bíblia, ou eu sou mais crente ou menos crente. E aqui fica uma dica, porque graças a Deus, pela glória do Senhor, nós temos recebido muitos irmãos que vêm de outras orientações religiosas na nossa igreja.
Mas é interessante que tem algumas pessoas, elas vêm de outra denominação, de outra fé, e elas conhecem a fé reformada, e ao chegarem na igreja presbiteriana, elas começam a fazer uma pressão, e de uma hora para outra elas se tornam mais presbiterianas do que os presbiterianos. A pessoa escuta um sermão no YouTube do Hernandes e já acha que é um teólogo. Ela escuta Nicodemos 2 ou 3 vezes, e ela já sabe tudo sobre aquele assunto, e ela está pronta para questionar o pastor, o professor da escola dominical, os crentes mais maduros. É instantâneo, ela virou reformada, parece que ela virou um evangelho 2.0, e daí em diante, então, ela é mais crente que os outros. Tome cuidado, irmãos. Maneje bem a palavra da verdade. Você precisa conhecer a Bíblia, precisa saber como usar esse livro, você precisa entender aquilo que a Escritura ensina, para que você possa ensinar aos outros corretamente. Você precisa conhecer doutrina, você precisa estudar esse livro. Eu tenho dito aqui constantemente que isso é um livro. E se é um livro, ele não vai saltar daqui para o seu coração sem que você leia. Você precisa meditar na palavra da verdade, para que você saiba manejá-la bem. Infelizmente, vivemos um tempo em que as pessoas preferem ouvir pregações de diversos pastores. E eu não estou dizendo que isso é ruim. Não perca tempo com séries e tantas outras coisas de Netflix, não. Se você tem tempo para fazer alguma coisa, ouça um sermão, ouça um livro bíblico, vá ler um livro bíblico. Mas o ponto, irmãos, é que você precisa meditar na Escritura. Você precisa ler o texto sagrado. Sem meditar no texto sagrado, você nunca manejará bem a palavra da verdade. Sem conhecer a Escritura, você nunca será um obreiro aprovado e alguém que não tem do que se envergonhar, porque todos aqueles que não conhecem a Escritura, ao falarem, falam bobagem, e em algum momento vai ter que se retratar e pedir perdão de alguma bobagem que falou. Por isso, o obreiro aprovado, o cristão, de maneira geral, também precisa manejar bem a palavra da verdade. Mas Paulo também diz a Timóteo que esse que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade, também é aquele que evita discussões inúteis. Irmãos, isso é fantástico. Quanto nós ganharíamos de felicidade e de menos rugas se nós evitássemos discussões inúteis. Sabe, irmãos, na vida da igreja sempre teve discussões inúteis, infelizmente. Houve um tempo que se perguntava, filosoficamente inclusive, quantos anjos cabem na ponta de um alfinete. É verdade isso, tá? E se discutia isso, e a ideia era saber o tamanho dos anjos, e como é que era o mundo metafísico, e como é que isso se aplica na nossa realidade. Vai fazer alguma diferença se o número for 1 milhão ou 2 bilhões, ou se for um anjo só, ou se não for nenhum? Pastor, Adão tinha umbigo? Pastor, anjo tem sexo? Pastor, anjo tem garganta? E as pessoas ficam perguntando coisas assim, e discutem coisas assim, de maneira tão combativa, e algumas tentando ser eloquentes, que se nós fizéssemos o que Paulo está dizendo aqui, não entrem em discussões inúteis, tanto ganharíamos se evitássemos essas bobagens. Por quê, irmãos? Olha o que Paulo diz, versículo 16. Os que se entregam a isso, a essas discussões, avançarão cada vez mais na impiedade. As pessoas que gastam tempo discutindo coisas vãs, palavras inúteis, cada vez mais serão afundadas na impiedade. Por quê, irmãos? Porque o objetivo de discutir, prestem bem atenção nisso, se Adão tem ou não umbigo,
não estão preocupados com a asepsia de Adão. Eles estão preocupados Deus fez ou não Adão grande. Porque se Deus fez Adão grande, Adão não ia ter umbigo, é a lógica deles. Se Deus fez Adão pequeno e ele cresceu, de onde veio o umbigo de Adão? Então a discussão que se faz em torno disso é a tentativa de mostrar que Deus não criou o mundo. Parece algo tolo, e porque não tem propósito discutir coisas como essa, sabendo que Deus, em Gênesis 1, capítulo 1, diz que Ele criou todas as coisas. E as pessoas gastam tempo discutindo algo que vai colocar em dúvida, em xeque, a posição criadora de Deus. E aí Paulo diz, versículo 17, além dessas pessoas que gastam tempo com discussões inúteis, caminharem cada vez mais para a impiedade, a linguagem delas corrói como um câncer. Irmãos, a palavra grega aqui para câncer é gangrena. É uma infecção que vai comendo aos poucos e a princípio você nem percebe. O câncer, e eu acho que está muito bem traduzido aqui, a ideia é essa. Veja, as pessoas vão ao médico todos os anos. E elas fazem a sua bateria de exames e fazem exames atrás do outro e nunca dá nada. Ela não está sentindo nada, não tem nenhuma dor. Aí ela vai fazer um exame rotineiro. E aí aparece um pontinho preto na radiografia. E aquele pontinho preto muda a vida do indivíduo. É câncer. E se ele não tratar, aquilo vai se espalhar. E ele vai perder a vida. E Paulo está dizendo que essas conversas inúteis dentro da igreja é como o câncer que vai crescendo, que vai se espalhando, que vai corroendo as relações. Percebe? Discussões inúteis corroem como câncer. E aí, para ilustrar isso, Paulo dá 2 exemplos. Ele traz esses 2 homens, Himeneu e Fileto. Esse Fileto a gente não sabe quem é, não tem muita coisa sobre ele. Mas o Himeneu, em 1 Timóteo 1, versículo 20, Paulo fala sobre ele e diz que esse Himeneu caiu, abandonou a fé. E esse homem agora, Paulo está dizendo no versículo 18, que eles se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição já aconteceu. E Paulo diz que eles já estavam pervertendo pessoas nessa doutrina. O que é que está acontecendo aqui, irmãos? Estes homens começaram a divulgar que a ressurreição de Jesus Cristo não foi em carne como nós somos. Eles diziam que a ressurreição de Jesus era algo, como eu diria, era uma ilusão, que o corpo de Jesus não era carne real. Por que eles diziam isso? Porque havia um pensamento corrente na época de que a carne era má e o espírito era bom. Se isso fosse verdade, como Jesus ressuscitou em carne para uma coisa que era ruim? Então, para que harmonizar a doutrina secular, mundana, com a doutrina de Cristo ressuscitado, é o que aquele Cristo ressurreto, o que é que eles dizem? Vou juntar as 2 coisas, a ressurreição de Cristo não é na carne. Aquilo era só a maneira dele se apresentar a nós. Portanto, não vai haver aquela ressurreição final dos últimos dias. Nós não vamos voltar em carne, como a Bíblia nos ensina. E Paulo está dizendo que essa sutileza da argumentação já havia convencido algumas pessoas naquele momento. E Paulo diz para eles claramente que existia um antídoto para essa heresia. Veja, versículo 19. Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece tendo este selo. Selo aqui é a ideia de uma marca distintiva. O fundamento de Deus tem uma marca. Qual é essa marca? O Senhor conhece os que lhe pertencem. E aqui faz uma referência a Números 16, na revolta de Corá. Percebam, irmãos, lá na revolta de Corá, os homens estavam da família de Corá,
estavam dizendo e proclamando no arraial de que eles também poderiam ser sacerdotes, poderiam ser líderes, porque só Moisés era líder, porque só Arão era sacerdote, eles também queriam ser. E Moisés rasga suas vestes e grita para eles: olha, cada um de vocês pegue o seu incensário e amanhã se apresentem diante da tenda do encontro, e Deus vai fazer conhecer quem é dele e quem não é. E sabe o que aconteceu? Os filhos de Corá foram todos reunidos em um lugar, e quando a presença do Senhor apareceu, um buraco se abriu embaixo deles, e todos eles foram engolidos. Deus conhece aqueles que são seus. Portanto, Himeneu e Fileto não se perderam por causa dessa doutrina. Eles não pertenciam a Deus. Não é que eles perderam e perderam a salvação ou coisa do tipo. Eles não pertenciam a Deus. Então, irmãos, quando você estiver na igreja e houver uma discussão como essa, você não precisa se preocupar em ganhar o debate. Deus conhece quem é seu. Não precisa, meu Deus, se eu não falar agora, ele vai se desviar, ele não vai para o céu, vai perder essa... Não se preocupa com isso. Deus conhece os que são seus, e os seus não se perderão. E o segundo conselho de Paulo é: afaste-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. Você professa o nome do Senhor, afaste-se da injustiça. Não queira agir de maneira injusta, não queira ganhar o debate de qualquer forma, não queira ganhar a discussão de qualquer maneira. Você é de Deus, você não é como aqueles que Deus não conhece. Então você precisa, manejando bem a palavra da verdade, como dissemos, afastar-se da injustiça. Para deixar ainda mais claro esse ponto, Paulo faz uma ilustração a partir do versículo 20. Numa grande casa não há somente utensílios de ouro e de prata, há também de madeira e de barro, alguns para a honra, outros, porém, para a desonra. Assim, pois, se alguém se purificar destes erros, será utensílio para a honra, santificado e útil ao seu Senhor, estando preparado para toda boa obra. Perceba, irmãos, o que Paulo está dizendo é: olha, numa casa existem instrumentos de tecido de ouro, de prata, de barro, de madeira. E não é a essência desse instrumento, desse utensílio que faz ele valer mais ou menos, mas é a pureza dele. Não é algo interno ou inerente à substância da coisa, mas é aquilo que é feito da coisa. Então, Paulo está dizendo que se eles se purificassem, então eles seriam usados para a honra. E Paulo está lembrando a Timóteo: purifique-se. E você será usado como vaso de honra. Não queira ganhar discussões de qualquer maneira. Não queira ser o melhor do que os outros. Não queira achar que você é aquele bonzão que conhece todas as coisas. Percebem, irmãos? Nós ganharíamos muito se a nossa vida for condizente com a vida do obreiro aprovado, que maneja bem a palavra da verdade. Mas Paulo também diz que para fugirmos dessas brigas, dessas discussões, para vivermos de maneira plena, versículo 22 diz: fuja das paixões da mocidade, siga a justiça, a fé, o amor e a paz, com os que de coração puro invocam o Senhor. Irmãos, agora Paulo diz: Timóteo, guarde o seu coração. Porque, irmãos, quando nós estamos numa discussão, nós ficamos apaixonados e queremos ganhar. E a gente não quer perder. Então, a gente olha para o irmão e às vezes até a gente começa a perceber: parece que ele está certo. Mas agora eu não posso perder essa batalha, não posso perder essa briga. Eu tenho que ganhar. E apaixonado, você então começa a entrar por um caminho que vai ofender o irmão, que vai entristecer o irmão, que vai fazer com que o irmão se desanime na fé. Tudo porque você está apaixonado.
E Paulo está dizendo, fuja das paixões da mocidade. E é interessante porque Paulo está falando para um jovem, e jovem é assim mesmo, né? Para o jovem, tudo tem uma outra amplitude, né? Quando a gente é jovem, as coisas não são por acaso. Tudo tem um motivo maior, tudo tem algo mais profundo. A gente ama e acha que é o último e único amor da nossa vida. A gente vai discutir com os pais e o pai reclama a gente, parece que a gente vai morrer porque não teve aquilo. O jovem é assim, tudo é muito amplo na vida dele. Timóteo era jovem, Paulo está dizendo para ele, fuja das paixões da mocidade. Ao contrário disso, siga a justiça, a fé, o amor e a paz. Em outras palavras, Timóteo, você não é igual aos outros, você é um obreiro aprovado, que tem que viver assim. Então, ao invés de você ficar preocupado com as suas próprias paixões, busque a justiça, a fé, o amor e a paz. Mas, Timóteo, não faz isso sozinho não. Sozinho é mais difícil. Faz isso com os que de coração puro invocam o Senhor. Não gaste seu tempo, meu irmão, minha irmã, brigando sozinho contra essas coisas, não. Ele diz assim, deixa as brigas, segue a justiça, segue a fé, o amor, a paz com os irmãos. Vai na igreja, você vai achar um bocado de irmão que vive assim, cola neles. Esquece esses caras como Himeneu e Fileto. Esquece eles. Não anda com esses caras, se afasta deles. Mas ao mesmo tempo, cola naqueles que vivem de maneira digna. Com justiça, amor, fé e paz. Percebem? E muitas vezes na igreja, quando há uma discussão, você quer tomar um partido por causa da paixão. E aí você vai encostar diante daqueles que pensam iguais a você. Afinal de contas, você quer um apoio. Que alguém que dê um tapinha no ombro e diz, não, você está certo. Sabe como é? Não, ele falou, ele não devia ter falado aquilo com você mesmo. Você está certa. E você quer ser afagado. Quando na verdade, Paulo está exortando Timóteo, guarda o coração. Não é à toa que aprendemos na Escritura, que de tudo que se deve guardar, devemos guardar o coração. Irmãos, a gente fica enchendo o coração com coisas triviais, com bobagens. Nós enchemos o coração com coisas passageiras que nada servem, que para nada aproveitam. Nós enchemos o nosso coração de discussões vazias, de conteúdos inúteis. E quando chegamos no momento de uma discussão como essa, quer na igreja ou no seio da família, nós, de tão apaixonados que estamos, criamos inimizades ao invés de irmãos. Nós buscamos guerra ao invés de paz. Nós clamamos por injustiça ao invés da justiça. Paulo continua, versículo 23, e diz assim, evite as discussões insensatas e absurdas, pois você sabe que elas só provocam brigas. É interessante, parece que Paulo vai retornar ao primeiro argumento aqui, vai repetir o assunto, não é? Mas Paulo, ainda que ele mande evitar novamente as brigas, ele agora traz um outro modo de observar isso. Aqui quando ele diz discussões insensatas, seriam discussões ignorantes, sabe? Discussão de pessoas que não têm discernimento, discussão de pessoas mal educadas, por assim dizer. E tolas ou absurdas. Então percebam, evite essas discussões, porque elas só provocam brigas. E aí agora ele diz assim, o servo do Senhor não deve andar metido em brigas. Irmãos, isso é um tapa para a gente. As eleições estão se aproximando, e eu quero falar isso agora porque no tempo das eleições, no período das eleições propriamente dito, vocês não vão me ouvir falar sobre política aqui na igreja. Mas agora é o momento oportuno. Estamos perto, mas nem tanto. Lembrem-se do que aconteceu na última eleição. De como famílias brigaram entre si. De como irmãos brigaram com irmãos na igreja. De como pastores brigaram com pastores. Como igrejas brigaram com igrejas por causa das posições políticas. E eu ouvi muitos irmãos
dizendo coisas do tipo: o crente tem que se posicionar e tem que ir para a frente de batalha, e o crente tem que falar que está errado, o crente tem que ir para passeata assim, ir para manifestação. Mas Paulo está dizendo aqui que o crente não tem que andar metido em briga. Parece que é diferente? É um pouquinho, né? Paulo está dizendo: não seja como aqueles que estão sempre prontos para uma boa briga. O crente deve se posicionar? Sim, deve. O crente deve ter sua posição política? Deve. A posição política do crente é uma só e se chama Jesus Cristo. Você não tem que andar brigando com ninguém por causa de política. Você não tem que andar brigando com ninguém por causa de posição religiosa. Se você é um crente que vive brigando, meu irmão, Paulo está dizendo: pare com isso, porque o servo de Deus não deve viver metido em brigas. As eleições estão se aproximando. Não permita que você seja encontrado como alguém assim. Ixi, lá vem ele, ali, ó. Nem vamos falar do assunto, porque senão a gente vai começar a falar, vai ser uma briga, não vai acabar mais. Ele vai começar a falar agora, só vai terminar na hora do almoço. E eu conheço pessoas assim. Eu conheço pessoas que vêm para o culto, ouvem a mensagem, o pastor diz que o partido do crente é Jesus Cristo, que a gente não deve viver metido em briga, que a gente não deve andar defendendo partido ou bandeira política, que a gente não é verde e amarelo, a gente não é vermelho nem amarelo, a gente é uma cor só, que é a cor da verdade, Jesus Cristo. Aí a pessoa escuta tudo isso, e aí chega em casa e fala: amanhã vai ter uma manifestação e eu vou estar lá. Irmão, eu não entendi, por que você vai estar lá? Porque o crente tem que se posicionar politicamente, a gente tem que ser combativo, a gente tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Paulo está dizendo: não ande metido em briga, em confusão. Crente, ao contrário disso, é um povo pacificador. Olha o que o versículo 24 diz: o servo do Senhor não deve andar metido em brigas, mas, pelo contrário, deve ser brando para com todos. Evite a briga e seja brando, seja dócil para com todos. Apto para ensinar. Seja paciente, disciplinando com mansidão os que se opõem a ele. Olha a figura que Paulo está dizendo. Ao invés de andar em briga, seja como o Espírito Santo. Porque tudo isso que Paulo está falando aqui é o que o Espírito Santo faz comigo e com você. O Espírito Santo se coloca ao nosso lado, a gente ali brigando, quebrando a cabeça, desobedecendo, indo para a lama, e o Espírito Santo está do nosso lado. Mas com brandura Ele nos trata. Colocado ao nosso lado, Ele está sempre apto para ensinar. Colocado ao nosso lado, Ele é sempre paciente. E vai sempre nos disciplinando, nos colocando no caminho da verdade. Mas as pessoas querem andar metidas em brigas. Não é assim que o Espírito Santo age em nossas vidas. E não é assim que o crente deve andar. Nem demonstrar o Espírito Santo de Deus às pessoas. Você precisa agir com mansidão, com brandura, evitando as brigas. E por fim, irmãos, Paulo vai, dos versículos 25 e 26, Paulo vai nos mostrar qual é um bom motivo para você entrar numa discussão. Qual deve ser o seu propósito ao entrar na discussão com alguém, com algum irmão, com alguém lá na rua? Qual é o propósito do crente para entrar na discussão? Olha o que ele diz aí, versículo 24. Na expectativa de que Deus lhe conceda não só o arrependimento para conhecerem a verdade, mas também o retorno à sensatez, a fim de que se livrem dos laços do diabo que os prendeu para fazerem o que ele quer. O que Paulo está dizendo é que um bom motivo para você entrar numa discussão com alguém é se você espera, se você tem a expectativa de que ela se arrependa e seja livre das ciladas do inimigo e volte à sensatez. Percebem? Não é para você ganhar, não é para mostrar que a presbiteriana é melhor,
que a fé reformada é mais eloquente. Não é para mostrar que a terceira igreja presbiteriana de Cotia ensina a verdade, todo mundo tem que vir para ela. Não, é para que aquele com quem você está conversando se arrependa e abandone os seus pecados. E esse arrependimento, irmãos, ele não vem, isso é que é interessante, ele não vem com base no que você está dizendo, ele não vem com base na sua retórica, ele não vem com base na sua eloquência, mas ele vem com aquilo que o Espírito Santo faz na vida das pessoas. Lembra-se, Paulo começou sua exortação a Timóteo dizendo: lembre-se que Jesus Cristo morreu e você morreu com Cristo, que agora você vive por Cristo e que esse mesmo Cristo é fiel. Lembre dessas coisas, Timóteo. E quando você se lembrar disso, você vai perceber que você deve ensinar às outras pessoas essa mesma verdade. E se elas não estão vivendo dessa forma, e se elas estão acreditando em doutrinas heréticas, se elas estão acreditando pecados como verdade, você não deve brigar com elas, ser combativo, aquele crente que vive o tempo todo apontando o dedo para as pessoas, mas com brandura, você deve ensiná-las, na esperança de que Cristo produza o arrependimento no coração delas. Meu irmão, não está em mim convencer você do pecado, é o Espírito Santo que convence. E se eu não acreditar nisso, não abro a minha boca e não abro a sua boca, se você não crer que o Espírito Santo que é quem transforma a vida das pessoas, porque não há poder nas minhas palavras. É o Espírito Santo que faz isso, não são as minhas palavras. Portanto, irmãos, o melhor argumento na boca de um crente é a palavra da verdade. A melhor forma de apresentar esse argumento é com brandura, com amor. E o que você deve esperar quando apresentar esse argumento é que Cristo produza arrependimento na vida e no coração dessas pessoas. Se não for dessa maneira, evite as brigas, porque elas só trarão divisão e contenda para o povo de Deus. Que você não se encontre, irmãos, como um desses que vivem de maneira combativa, o tempo todo criando problemas, nessa igreja, naquela igreja, no trabalho, na casa, no meu lar. Que você não seja como um crente brigão, que todo mundo reconhece em você alguém que está o tempo todo metido em confusão. Não vivamos dessa forma, irmãos. Não sejamos ignorantes, mas como Paulo exortou a Timóteo, lembremos dessas coisas. Morremos com Cristo, vivemos com Ele e confiamos na fidelidade dEle. Se isso for realidade em sua vida, então certamente você será reconhecido como obreiro aprovado. Que Deus nos abençoe e nos dê mais da sua palavra.